Né? Uma questão bastante interessante, humana, é esse processo existencial. Né? Nós estamos por um tempo nessa vida, né? Que nós não sabemos quanto tempo é esse. Então, nós precisamos, mais do que sobreviver, nós precisamos viver. Estamos de volta, iniciando mais um episódio do 2030, o podcast do Change for Good. E hoje, na realidade, a gente está continuando o episódio anterior, que está maravilhoso. Quem não viu, não deixe de ver. Hoje nós vamos continuar a conversa com Francisco Carlos Gomes, da Agir 3, e com Francine Lemos, do Sistema B. Para quem não me conhece, eu sou a Rê Brunetti, fundadora do Change for Good, que é uma plataforma de curadoria de consumo consciente. Não deixem de conhecer www.changeforgood.com.br. Então vamos para o nosso papo com esses dois convidados super especiais. Chico e Fran, obrigada por toparem a gente continuar esse papo gostoso que a gente começou no episódio anterior. Então, que bom. Agora, para quem não escutou o primeiro episódio, a Fran, ela é diretora do Sistema B Brasil e o Chico é o fundador da Agir 3 e trabalha com logoterapia. E agora, eu queria provocar um pouco mais, pedindo para o Chico contar sobre o seu caminho, Chico, sobre a sua vida, como foi a tua vida, o que te levou para virar um psicólogo, o que te levou para isso? Você já contou para a gente, né, o que é a psicologia no seu dia a dia, o que você, né, os seus estudos com da logoterapia, mas agora conta um pouquinho o que te levou a ser um psicólogo. Essa é uma pergunta, né, que muitas pessoas me fazem, né? Ou seja, por que escolher uma profissão que você vai trabalhar, né, com o sofrimento humano, ouvindo pessoas, né, todo dia trazendo problemas. Eu acho que nós escolhemos a profissão, eu escolhi a profissão, mas eu também fui escolhido pela profissão. Né? Então, algo despertou ali no momento da minha vida que havia um desejo, não só de estudar a questão da psicologia, mas de também ajudar as pessoas a elaborar essa questão que eu trouxe no bloco anterior sobre a questão do sofrimento. Né? Eu sempre tive uma preocupação com o humano que sofre, né? A pessoa que sofre. E sempre tive, né, uma grande, vamos chamar assim, habilidade. Eu estou há 30 anos trabalhando como psicólogo, né? Ou seja, de não só ter um espaço de escuta para as pessoas, mas ajudá-las no processo de encontro de sentido na vida delas. Né? Uma questão bastante interessante, humana, é esse processo existencial. Né? Nós estamos por um tempo nessa vida, né? Que nós não sabemos quanto tempo é esse. Então, nós precisamos, mais do que sobreviver, nós precisamos viver. Né? E, para isso, é importante, nesse trabalho como psicólogo, né, encontrar e disponibilizar esse tempo para que as pessoas possam entrar em contato com coisas que, às vezes, ela nem fala para ela. Né? Então, o psicólogo é alguém que tem acesso a esse material, a esse conteúdo, né, que nós chamamos, dentro da psicologia, como algo inconsciente, né, de poder trazer tudo isso para a nossa consciência, para poder realizar essa vida com sentido. Então, é um trabalho assim que eu tenho muita satisfação, né, de fazer, né, de ajudar as pessoas. Eu tenho essa disponibilidade, eu gosto disso, eu tenho brilho nos olhos quando, né, tenho que atender um paciente com as diversas preocupações, né, que estão acontecendo ali na vida daquela pessoa. Então, essa é a minha trajetória de vida. E Chico, me conta um pouquinho, você já conhecia o Sistema B, você já conhecia as empresas B, o que você achou, assim, do que a Fran contou pra gente? Como é que você faz um paralelo aí de uma empresa B com o teu trabalho? Olha, eu não conhecia tão profundamente, né? Já tinha, né? Já ouvi falar desse projeto todo,
E acho que tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver com a questão da logoterapia, tem tudo a ver com a questão do sentido da vida, do sentido existencial, porque, mais uma vez, é isso, né? As pessoas estão carentes de algo realmente autêntico, de algo que faça, como eu gosto, e acabei de dizer, que faça brilhar os olhos, né? Então, as empresas, elas brilham os olhos, né? Por quê? Porque não se trata apenas de falar de um mundo perfeito, né? Mas de um mundo que a gente possa ter uma vida digna, né? E a maioria das pessoas não a tem, justamente por esse termo ou tema que eu falei anteriormente, que é a questão da desigualdade social, particularmente no nosso país, né? Nem todo mundo tem acesso às coisas. Então, talvez, as empresas B possam ajudar e auxiliar a mudar a mentalidade das pessoas. Porque quando a gente chega no mundo, a gente já chega com algo que já existe aí, né? E aos poucos nós vamos meio que descobrindo, né, que história é essa e por que, se age daquela maneira. Então, essa ideia de acumular riqueza, por exemplo, não acontece só agora. Sempre foi assim na humanidade, né? Mesmo antes de Cristo, enfim, as pessoas têm um pouco, dessa ideia que foi construída e muitas pessoas elas vivem em função disso. Mas tem um detalhe importante, que é assim, em algum momento da história, as pessoas despertam para algo que está faltando na vida delas. Então, elas têm dinheiro, têm poder, têm propriedades, têm acesso, e elas ficam angustiadas. Eu acho que essa ideia da empresa B, ela vem desse lugar, ou seja, de que aquilo que foi colocado como sentido era uma deturpação do sentido, porque as pessoas que acumulam tudo isso não quer dizer que elas serão felizes para sempre. Muito pelo contrário. Em alguns momentos, elas estão completamente deprimidas, dentro de um vazio existencial muito grande. E quando elas experimentam esse processo, de pensar para além delas, para pensar, no bem coletivo, como legado para as próximas gerações, eu acho que elas encontram, elas estão nesse caminho do sentido, para olhar algo, que traga, esse significado existencial. Fran, faz sentido para você? Faz muito, porque a gente está falando, né, de empresas que estão preocupadas com as próximas gerações e o que elas vão, como que a gente deixa um mundo melhor, uma sociedade mais de longo prazo. Eu acho que isso faz muita diferença para o indivíduo se engajar. No final do dia, a gente está falando muito de engajamento, né? Não é só sobre eu, é sobre o nosso planeta, é sobre a sociedade. E aí é um jeito de convocar as pessoas para se engajar num outro nível. Não é sobre trabalhar pouco, pelo contrário, a gente vê as pessoas nas empresas B com muita paixão, com muita vontade, dedicando assim, de verdade, porque elas estão fazendo algo em que acreditam. Então, eu acho que isso faz muita diferença na vida do indivíduo. Não, e sabe que até eu ia te pedir para você contar um pouquinho, Fran, sobre os números de crescimento das empresas B depois e durante a pandemia, né? Porque acho que a pandemia, eu falo assim, com muita dor, ela tem um lado muito positivo, mas com muita dor, porque ela está desvelando realmente tudo isso que estava ainda encoberto, de que a gente poderia, ao construir o nosso bem-estar, a nossa vida, a gente conseguiria ficar ilhado naquilo que é bom, né? E a gente acreditava que o que não é bom, que está longe do nosso alcance visual, não nos afeta. E a hora que a gente dá de cara com um vírus que não tem barreiras,
né? A gente percebe que a gente tinha uma ilusão de que a gente estava protegido, né? De que a gente estava acima dos problemas. E não, a gente está completamente, nós somos completamente interligados e a gente não acreditava nisso. Então a gente acreditava que se a gente conseguisse se isolar nos nossos pequenos paraísos, aquilo que não está bom não nos traria desconforto. E não é verdade isso, né? Assim, realmente a gente é totalmente permeável. Eu pergunto para todo mundo muito de filmes, livros e dicas, né? E agora nessa conversa com vocês que me veio um filme que eu assisti que para mim acho que representa muito isso, que foi o Avatar. Eu não sei como foi para vocês quando vocês assistiram, mas eu acho que ele deixa tão claro o tudo que somos, né? Como somos todos uma coisa só, como somos todos interligados e como nós somos natureza, né? Nós somos parte da natureza. Então a gente não pode falar da natureza e falar dos outros sem estar falando da gente, né? Então me veio isso na cabeça. Então eu acho assim que tem uma conexão muito forte mesmo, né? Tem, esse filme é muito bonito e eu acho que ele traz assim de uma maneira muito sensível essa ele assim como o vírus, ele é quase que um ampliador de consciência, né? E você perguntou um pouco dos números, de como a gente está. Eu acho que sim, a crise ela foi um acelerador do mundo da sustentabilidade, né, de maneira geral. Por um lado, quem já se interessava e entendia que era B, buscou certificação até como uma forma de se diferenciar, porque agora temos um risco, né, de todo mundo querer dizer que é sustentável, mas a gente precisa comprovar isso. E por outro lado, as empresas que não eram, teve uma corrida para elas se adaptar a esse contexto. Então, seja por estratégia ou não, vai passar a ser uma questão de sobrevivência para as organizações. Então, a gente aumentou no mundo todo a busca pela certificação em mais de 30% e a busca por programas, né, de mensuração de impacto em mais de 50%. Então, foi muito significativo. Foi difícil até lidar com a demanda toda que veio do mercado. Acho que um efeito positivo aí de tudo que está acontecendo. Bem, eu vejo dessa mesma forma, né? A ideia do filme, também do Avatar, né? Me tocou bastante justamente por essa conexão, né, com a natureza. E quando você traz, né, a questão, né, de um vírus que vem e que modifica tudo e que, né, nós não temos tanto controle quanto imaginávamos, é isso, né? Essa conexão de que o humano está na Terra, né? Nós vamos passar por aqui, a Terra vai ficar, né? Então nós temos que ter esse cuidado com o planeta, esse cuidado com a natureza, né? Esse cuidado com as pessoas, porque isso não é herdado, né? Ou seja, nós temos que conquistar isso na vida e nós temos que estar ao lado de pessoas que também possam cuidar desse aspecto, né? Ou seja, porque ao mesmo tempo, mesmo no Brasil, a gente olha isso, né? Quando você fala de Avatar, essa conexão da natureza, nós estamos vendo o que está acontecendo na Amazônia, né? Então, assim, está perto da gente, né? Essa devastação, esse, né, não cuidado com essa questão da terra. Por quê? Porque há uma sensação, né, muitas vezes, que as pessoas são mais do que isso, são melhores do que isso, ou são, né, e aí você desconecta, né, de alguma forma. O que talvez a empresa B traga é essa conexão com esse todo, né, para que todo mundo tenha uma fatia do bolo. Né? Antes é assim, né? Ou seja, poucos, né, grupos com uma parte grande desse bolo, né? Por isso que eu sempre toco, né, nesse tema, né, dessas dificuldades que as pessoas encontram, né, na sociedade como inclusão, né? Inclusão é um tema importante, talvez a empresa B possa ir nessa direção, né, de incluir um tema que é importante sempre estudar, que são as diversidades, as diferenças entre
as pessoas, né? Por isso que eu iniciei lá naquele primeiro bloco falando sobre a questão da liberdade, a liberdade de escolha na vida, né? E essa liberdade, vamos dizer, conjunta. Na verdade, a empresa B super olha para a questão da diversidade, né? Ela tem várias, vamos dizer, várias indicações, ela sugere muito e explica muito como é que a gente trabalha exatamente nessa direção, né? Ela estimula e ela pontua melhor justamente quando você, né, acolhe também essa questão da diversidade e tantas outras. É bastante complexo, né? Mas é maravilhoso. Acho que vale a pena, Chico, você pensar no Agir 3 como uma empresa B também, porque afinal de contas você Sim. já está lidando com esse assunto, né, de cara. Chico, agora conta um pouquinho, então. Agora é sua vez de contar sobre um filme que te inspire, um livro que te marcou. Bem, né? Filmes realmente foram vários, né? Mas eu vou citar um que foi A Cor Púrpura do Spielberg, né? Que fala sobre a questão, né, racial. Esse é um tema que sempre que eu posso, né, nas aulas, nos podcasts, eu costumo tocar, né, falando da própria questão, né, da diversidade e até pensando no âmbito da empresa. Eu estava ouvindo, né, uma entrevista no Estadão com o professor José Vicente, né, que é reitor da Universidade Zumbi dos Palmares, falando, né, ontem foi 13, né, de maio, dia da abolição, né, da escravatura no Brasil. Eu até coloquei um post, né, dessa abolição inacabada, porque isso ainda não acabou, né? Nós precisamos, como sociedade, olhar para esse lugar. E ele estava retratando, né, um pouco isso nas empresas, né? Ou seja, do ponto de vista da educação, com ações afirmativas, né, os negros já ocupam um lugar nos bancos universitários. Mas nas empresas, nos cargos de chefia, por exemplo, antes eram 5% e hoje continua sendo 5%. Né? Não sei como na empresa B tudo isso se desenrola. Né? Mas é importante a gente sempre que pode, né, trazer à tona essas reflexões, porque eu sei, né, e pelo que vocês, né, trouxeram, a empresa B tem essa preocupação, né, não só como um selo, né, mas de verdade, né, ajudar nesse processo como um todo, né, a própria questão das mulheres, né, as opções sexuais das pessoas, tudo isso interfere nesse processo de criação, né, da sociedade como um todo, né? Os valores que vão se modificando ao longo do tempo. É importante estar atento a esse processo de metamorfose que ocorre, né, sempre, né? Estar atento a isso. Bem, agora um livro, né, que eu gosto muito, assim, mudou a minha vida, é esse livro chamado Em Busca de Sentido, né, do Viktor Frankl, que eu já havia colocado. Esse livro tem uma historinha interessante, porque o Frankl não escreveu esse livro, né? Olha que e aí as pessoas perguntam, como não escreveu, né? O livro está aí, né? Mas o Frankl, quando ele saiu dos campos de concentração, né, a primeira parte desse livro é um relato, é um ditado, né, do que ele vivenciou naqueles 3 anos nos 4 campos, e ele já não tinha mais forças para escrever, né? Ele tinha acabado de reescrever um livro que foi o primeiro manuscrito que ele entrou nos campos, e ele conseguiu ditar esse livro em 9 dias para 3 taquígrafos, né? Então é uma espécie de uma catarse dessa experiência, né, que ele nos conta, que ele nos presenteia, né, para poder falar, né, da esperança diante da adversidade. Ele é alguém que saiu de uma situação extremamente limite, né, que se a gente for pensar ser sobrevivente do Holocausto e do que nós estamos passando hoje, né, ou seja, tem ali essa mesma intensidade e às vezes, né, um sofrimento maior por tanto tempo. Mas ele sai desse lugar e ele, né, tenta nos trazer, né, tenta trazer esse construto para que a gente possa, né, olhar a diversidade, mas poder enfrentar isso, né? Ou seja,
é essa questão da atitude diante dessas situações limites. Então, é o meu livro de cabeceira, né? Então eu sempre gosto de trazê-lo às pessoas. Acho que o Franco eu ia adorar a música que a Fran escolheu, né? No episódio passado sobre a fé, né? Porque realmente, quer dizer, ele Sim, não usa a questão da fé, mas ele usa essa questão dessa força, dessa esperança e dessa atitude de que, né, você acredita que você tem capacidade de sobreviver às adversidades. Chico, agora fala um pouquinho da sua música. eu escolhi a música Terra, né, de Caetano Veloso, né, existem várias versões, mas acho que Terra, né, quando ela é, né, quando Caetano canta, realmente encanta, né, e eu acho que tem a ver com o que nós falamos hoje, né, também, né, das empresas B, no sentido dos benefícios, né, nesse lugar, né, desse planeta que a gente vive, né, hoje, nessa diversidade do vírus, né, e Caetano, né, numa parte, né, diz isso, né, por mais distante, né, o errante navegante, quem jamais te esqueceria? Então, nós não podemos esquecer, né, do nosso planeta, nós não podemos esquecer da Terra, porque essa é a nossa casa. E é a casa que nós vamos deixar como legado, né, para as pessoas queridas da nossa vida. Então, essa música tem muito de simbolismo, de significado, de força, né? E nesse sentido, cuidar do que é o bem coletivo. Maravilhoso, maravilhoso. Fran e Chico, super obrigada. Foi uma delícia bater esse papo com vocês. Espero que vocês também tenham gostado tanto quanto eu. Espero que você, principalmente aí pelo sistema B, tenha necessidade de ajuda comigo. Com certeza, né? Obrigado, Renata, né? Obrigado, Fran. Eu acho que eu já sou Sistema B, eu só não sabia, né, que tinha esse nome, vamos dizer assim. Né? Então, podem contar comigo, né, o que precisarem, né, porque eu estou totalmente à disposição. E é isso. Grato mais uma vez a todos. Pessoal, todos os episódios a gente bate papo assim com pessoas super incríveis como a Fran e o Chico. Então não percam os nossos episódios e assistam os que já estão lá nos tocadores, que estão bem legais. E sigam a gente no nosso site www.changeforgood.com.br e no Instagram changefor.good. E agora vamos escutar a música do Chico. Carícia, outros astros lhe são guia. Terra, terra, por mais distante, o errante navegante, quem jamais te esqueceria. Eu sou um leão de fogo, sem ti me consumiria, a mim mesmo eternamente, e de nada valeria acontecer de eu ser gente, e gente é outra alegria.